Fala, rapaziada. Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa Copa do Nordeste. Nos outros dois vídeos a gente conversou bastante sobre os estaduais aqui do Nordeste e nada melhor do que falar do Nordeste, a não ser falar dela, né? A nossa Copa do Nordeste iniciou ontem. A gente teve a vitória do CSA na estreia da Copa do Nordeste, 2-1 para o time alagoano. E hoje a gente vai trazer a análise completa de todos os jogos de hoje, são 4 jogos hoje, e amanhã, quinta-feira, a gente tem mais 3 jogos. A gente vai estar dando aquela destrinchada completinha nos jogos, trazendo aquela análise bem legal que eu sei que vocês curtem. Hoje a gente inicia a Copa do Nordeste às 7 horas da noite com a América de Natal e Juazeirense, tá? É um jogo ali bem interessante. São duas equipes, é verdade, assim, de baixo nível técnico, são dois grandes elencos, não são duas equipes que vão brigar por título, na minha opinião. Mas a gente tem o América de Natal que, na minha opinião, chega um pouquinho melhor. Ali no campeonato estadual tem 2 vitórias e um empate. É um time que dentro de campo se mostrou mais organizado que esse time da Juazeirense, que fez, 5 jogos nessa temporada, né, 2 lá pela pré-Copa do Nordeste. É um time que está um pouquinho mais cansado fisicamente. Na Copa do Nordeste empatou os 2 jogos em casa e conseguiu avançar nos pênaltis. No Campeonato Baiano tem uma vitória, um empate e uma derrota. É um time que já foi um pouco mais cascudo. Seu maior poderio, de fato, está jogando em casa, jogando lá em Juazeiro e atuando fora de casa. É um time que acaba caindo bastante de produção. Quando a gente olha o mercado, a gente tem odds por volta de 1,70 ali para o América de Natal vencer a partida. Acho bem baixa essa odd. Eu gosto, acredito até inclusive que o América tem tudo para vencer o confronto. Não vai ter facilidade porque não é um grande elenco. Enfrenta um time fragilizado, mas que deve dar trabalho na medida do possível. 1,70 é baixo para se posicionar a favor aqui do América de Natal. O que eu vou fazer, né? Eu vou esperar o live, tentar no live aí tentar buscar o menos 0,25. Às vezes, como é um jogo under, um jogo de certa forma equilibrado, essas linhas tendem a subir de certa forma rápido. Então, tentar buscar no live ali esse menos 0,25, América de Natal, acho que tende a ser a melhor oportunidade para esse confronto. A gente tá falando aqui da estreia das equipes. Estreia sempre é complicada, a gente vai pregar. Eu já sou um cara cauteloso, vocês sabem disso, e na estreia a gente também tem que ter essa cautela um tanto quanto redobrada. Então, aqui de fato é tentar buscar coisas a favor da América de Natal, mas com bastante cautela e de preferência no live, a depender do posicionamento e do desandar do jogo. Agora a gente tem 3 jogos na sequência, né, o jogo às 7 horas do América, e depois a gente tem 3 jogos de 9h30. O primeiro deles aqui que eu vou falar é CRB e Vitória, para mim o jogo mais equilibrado desses 3 jogos que a gente tem hoje à noite nesse horário. O CRB é um time de segunda divisão, mas é um time bem organizado, manteve de certa forma ali a base do ano passado. O destaque continua sendo o Anselmo Ramon, centroavante ali realmente fazedor de gol, um cara que tem, muita qualidade. Enfrenta o Vitória que fez um grande ano de 2024, principalmente depois da chegada do Carpini. A segunda metade do ano foi maravilhosa para o time baiano. Eu sinceramente não gostei tanto assim da montagem do Vitória. Perdeu o Alejandro, que era o grande jogador, né, o grande centroavante fazedor de gols da equipe baiana. É uma perca considerável. A gente tem um CRB que fez 2 jogos só nessa temporada, não conseguiu se encaixar perfeitamente. Tem um empate em 0-0 com o AS e venceu o CSE pelo Campeonato Estadual por 5-1 na última rodada. O Vitória tem 2 jogos, vamos dizer assim, porque começou o Baiano ali nas 3 primeiras rodadas com um time alternativo. Contra a Juazeirense, venceu fora de casa 4-1 com o time principal e empatou com a Jacuipense em casa, já com o time considerado titular. Para hoje, o Vitória também vai com seu time titular, vem com o que tem de melhor, mas enfrenta um CRB, o jogo é fora de casa. Acredito que o mercado esteja muito bem precificado nessa linha de handicap zero. Acho que é realmente bem isso daí. Se a gente tivesse um jogo ali no Barradão, aí o handicap zero Vitória poderia ser interessante, mas o jogo sendo no Rei Pelé, o CRB, por mais que seja uma equipe de segunda divisão contra uma equipe de primeira, é um time muito competitivo, é um time que costuma dar bastante trabalho. E vale lembrar, o CRB foi o vice-campeão, chegou na final com o Fortaleza na temporada passada. Então a gente também tem que respeitar o time do CRB, por isso eu considero justo esse mercado aqui de handicap zero e não tenho nenhuma projeção pré-game nem para o live. Na sequência, no mesmo horário, a gente tem Ferroviário e Sport. É um jogo onde a gente tem um amplo favoritismo da equipe pernambucana. O Sport chega aí com status de time que vai brigar realmente pelo título.
Enfrenta um Ferroviário que tem um desfalque importantíssimo do Ciel lá na frente, é a grande referência, o centroavante da equipe cearense. A grande questão aqui é porque é o primeiro jogo do Sport na temporada, porque o primeiro, assim como o Vitória, assim como o Bahia, a gente é um Sport que iniciou o campeonato estadual com o seu time sub-20, então a gente ainda não conseguiu enxergar o desempenho, por mais que boa parte da base tenha sido mantida, do time principal do Sport em 2025. O jogo de teste, o jogo de estreia, de fato, é hoje. O Sport vai com o que tem de melhor. O time do Sport é muito superior ao time do Ferroviário. A vitória do Sport paga 1,80. Se eu já tivesse visto alguma coisa do Sport nessa temporada, eu até iria nessa vitória do Sport aqui pré-game. Mas como ainda não consegui enxergar, ver como é que tá fisicamente os jogadores, como é que tá o entrosamento, o Sport trouxe algumas peças bem interessantes, mas sem esse parâmetro fica difícil de se posicionar aqui. Então não vou fazer nada pré-game, mas vou assistir esse jogo e no ao vivo tentar buscar aí um menos 0,25 Sport, se o desempenho corresponder, ou até a vitória mesmo do Sport, se o time realmente estiver pressionando. Então, é um jogo ali mais para avaliação para o restante da temporada, seja para o campeonato estadual, seja para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e outras competições que o Sport tem pela frente em 2025, é mais para a gente tentar entender como é que vem esse Sport para 2025, mas sim, o Sport é muito favorito para esse confronto. Último jogo de hoje a gente tem Náutico e Ceará, o jogo lá nos aflitos, né, a gente tem um Náutico que, iniciou a temporada de forma muito oscilante, é um time que não tem uma identidade definida ainda, tem uma vitória, um empate e uma derrota na temporada, uma defesa que causa muita preocupação aos torcedores, já trocou o goleiro uma vez, iniciou com o Douglas Borges, agora tem o Ellison no gol. É um time que não passa confiança defensiva, enfrenta um Ceará que só fez um jogo na temporada, só fez um jogo em 2025, venceu por 2-1 o Tirol. Joga fora de casa, o favoritismo já tá do lado do Ceará, né, a linha tá no menos 0,25 Ceará, às vezes oscilando com a vitória do Ceará, e aqui pra mim tá justo, sabe. Eu acho que o Ceará de fato é sim favorito, é um time de primeira divisão contra o time de terceira divisão. Time de terceira divisão que está num momento muito complicado, apesar de no início da série do seu ano, do seu calendário. É um jogo ali complicado de se posicionar. Se a gente tivesse um handicap zero, o Ceará seria interessante, mas aqui tem um outro mercado que pode ser interessante no ao vivo, tá? Os 3 jogos do Náutico bateu, no único jogo que teve do Ceará também bateu, que é o over 1,5, né? O Náutico tem uma defesa que não passa confiança, o Ceará tem bons nomes ofensivos, tem o Lucas Mugni, tem o Pedro Henrique recém-contratado, tem nomes interessantes ali na frente. Acredito que a gente pode ter um jogo movimentado nessa noite, então tentar esperar no ao vivo para tentar buscar o over 1,5, acho que pode ser um bom cenário. No pré-game, só de fato se a gente tivesse um handicap zero para o Ceará. Mas acho que o melhor cenário aqui para a gente, pelo menos que eu vou tentar buscar, é o over 1,5 gols no ao vivo. Pulando para os jogos de amanhã, quinta-feira, dia 23, a gente tem 3 jogos. O primeiro deles aqui às 7 horas, Fortaleza e Motoclube. Fortaleza que vai estrear o seu time principal, Davi Luiz, Breno, Paul Rodrigues, os principais reforços do Fortaleza já estão regularizados, estão à disposição do Vojvoda, cabe a ele decidir o time que vai a campo. A gente tem o Motoclube, que é um time que eu acho bem fraco, sendo sincero, nem imaginava que o Motoclube fosse passar pela pré-copa do Nordeste. Acho um time muito limitado, a linha tá no -1,5. Fortaleza, eu gosto bastante aqui da vitória do Fortaleza no primeiro tempo. Acho que o Fortaleza, indo com o seu time titular, então é importante esperar a escalação, mas indo com o seu time titular, tem tudo para vencer o confronto por mais de um gol, vencer o confronto no primeiro tempo, vencer o confronto no tempo regulamentar total. Acho que é um jogo ali para o Fortaleza realmente estrear com pé direito no ano, na competição, e fazer um bom 2025, como já vem fazendo nos últimos anos. Acredito que o Fortaleza deve ter um pouco mais de facilidade em relação aos outros jogos que eu falei aqui, e quem sabe colocar até uma goleada nesse jogo. Então, Fortaleza para vencer no primeiro tempo, Fortaleza para vencer o primeiro e o segundo tempo, acho que são linhas interessantes que eu particularmente gosto. 7 horas da noite também, a gente tem Souza e Altos, ó. Inclusive, estou aqui com a camisa do Souza. O Dino da Paraíba enfrenta o Altos do Piauí. É um jogo onde o Souza tem um mando de campo muito forte. Eu gosto aqui da vitória do Souza, tá? Tá 1,70 nesse momento, mas se subir mais um pouquinho, 1,80, 1,90, acredito que seja uma excelente posição. Irei fazer essa entrada aqui na vitória do Souza pagando a partir de 1,80. Gosto bastante. Esse time do Alto já foi muito mais competitivo. Hoje em dia é um time um tanto quanto limitado.
E por fim, mas não menos importante, a gente tem Bahia e Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa que foi rebaixado na última temporada, vai disputar a 4ª divisão em 2025. É de fato um time que está passando por um momento muito complicado, diferente do seu adversário, o Bahia, que vem de um investimento muito grande do Grupo City, montou um baita time, trouxe excelentes peças. Acho que é um time que vai dar muito trabalho, deve ser sim um dos candidatos ao título dessa Copa do Nordeste. Então aqui eu gosto do Bahia, tá? A gente tem olhando de -1,25 que eu acho muito interessante. Até o -1 com odds mais baixo ali, 1,60, 1,70, eu acho fenomenal. E por mais que o Bahia não tenha jogado ainda esse ano, quem jogou no estadual foi os garotos do Sub-20, mas por mais que o principal não tenha jogado, aqui é um jogo onde o Bahia joga em casa, tem uma diferença técnica absurda e não tem como não se posicionar, por mais que seja o jogo de estreia dos profissionais. Então eu gosto aqui do Bahia -1 na odd de 1,70. Gosto bastante dessa linha. Acredito que o Bahia tem tudo para vencer e também por vencer por mais de um gol de diferença. Lembrando, -1, se o Bahia vencer por um gol de diferença, a gente tem um void, a gente tem o nosso reembolso. A gente ganha aqui em caso de vitória do Bahia por mais de um gol de diferença. Acredito que o Bahia tem tudo para cumprir essa linha, enfrenta um adversário que realmente não está no seu melhor momento. E acredito que o Bahia vai estrear com o pé direito nessa Copa do Nordeste. Com isso, a gente encerra aqui a análise dos jogos dessa primeira rodada da Copa do Nordeste. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente estava trazendo formato de estaduais, agora a gente vem com a análise da Copa do Nordeste. Comenta aqui embaixo, você prefere estaduais, Copa do Nordeste, estaduais e Copa do Nordeste? Comenta aqui, troca essa ideia com a gente, porque o diálogo é fundamental para a gente trazer o melhor conteúdo para você, inscrito aqui do canal do Barba. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.